Senhor, irmãos. Amém. Parabéns a toda a Rede Kids, né, pela iniciativa. Quero agradecer ao Vivanilson também pela decoração, amém. E dar um feliz Dia das Mães para todas as mães aqui presentes, amém. Essa grande missão que você tem de gerar, de criar, de cuidar, essa missão que Deus te deu, tão importante, amém. Tem alguém que está aqui pela primeira vez? Dá só um sinalzinho com a sua mão. Tem, ali tem um casal. Mais alguém? Amém. Você que está do lado desse casal, cumprimente ele, que tem um jovem aqui, ó. Levanta a mão de novo, só para os irmãos te cumprimentar, que tem um jovem aqui, um casal. Dá um abraço nos irmãos aí, amém. Vocês são bem-vindos, fique à vontade, amém. Deus abençoe a sua vida. É uma grande responsabilidade, né, irmãos? Ser mãe é uma grande missão que Deus, Ele deu para a mulher, e Deus deu esse poder para ela realizar essa missão. Deus otorgou para essa mulher esse grande presente de gerar, de cuidar, essa responsabilidade tremenda e poderosa que está sob as mãos da mãe. Abra lá em 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Essa grande missão, né? Muito mais do que você se preocupar com a escola que o seu filho estuda, muito mais do que você se preocupar com a roupa que o seu filho veste, muito mais do que a segurança que você quer tanto dar para o seu filho. Há uma missão que Deus deu à mãe, deu à família, deu aos pais, no cuidado, no investimento, né? Às vezes nós achamos que, não, dando uma boa escola, comprando roupa para o filho, tá bom. Não, não é só isso não. Aliás, tem algo que é muito mais importante do que isso. A formação do caráter, do ensino, dos princípios da palavra de Deus. É uma missão, Deus deixou essa missão para você fazer, amém? Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Todavia será preservada através da sua missão de mãe. Repita comigo, missão de mãe. Se ela permanece em fé e amor e santificação com bom senso. O que é missão, né? Missão fala de incumbência, missão fala de poder para fazer algo. A palavra missão fala de poder para a realização de alguma coisa. Então, deixa eu dizer algo para você. Desde quando Deus criou o homem e a mulher, lá em Gênesis, Deus, ele deu uma missão para a mãe, de criar, de gerar, de cuidar, de ensinar, né? Eu confesso para os irmãos que ministrar no Dia das Mães, parece que nós só damos importância, vamos fazer um culto só para as mães hoje. Parece que só nós damos importância só nesse dia, né? E aí eu quero falar para você, filho, né? A importância que a sua mãe tem. Não dê presente para ela só no Dia das Mães, né? Sua mãe merece respeito,
Sua mãe merece que você honre ela todos os dias. Amém? Amém, filho? Filha? Ela merece esse amor, ela merece essa consideração. A palavra diz em 1 Timóteo que há uma missão no gerar, quando essa mulher então está gerando essa criança desde a sua formação, desde a formação desse bebê, desde a formação desta criança, ela tem uma missão. Na verdade, quando uma mulher fica grávida, você fica grávida de uma missão. Quando a mulher engravida, ela fica grávida de um propósito. Porque é uma missão, porque é um propósito de Deus. Essa criança é um sonho de Deus. Então Deus deu nas suas mãos para você cuidar, para você amar, para você direcionar. Então vejo aqui, a Jô está grávida, a Dáurea está grávida, a Mari está grávida. Os irmãos estão grávidas de um propósito. As irmãs estão grávidas de um sonho. As irmãs estão grávidas de um projeto de Deus. Por que ser mãe, então, é uma missão? Há um poder para a realização desse cuidado. Porque é um sonho, é um projeto de Deus. Amém? O seu filho é uma bênção. Deus tem um grande propósito na vida dele. Amém? Saiba disso, dessa responsabilidade. Então, muito mais do que eu vesti-lo bem, muito mais do que eu pagar uma escola, muito mais do que eu dar uma boa alimentação, eu tenho uma missão na criação do caráter desse projeto de Deus que Ele confiou nas minhas mãos. Amém? A Rede Kids também, as irmãs que são líderes de célula, vocês estão gerando, vocês são mães espirituais, né? Vi as irmãs que cuidam das crianças, semanalmente fazem célula Kids. Deus confiou essas crianças nas suas mãos. Amém? São filhos espirituais que Deus tem dado para você cuidar, para você apacentar. Abra sua Bíblia aqui em Êxodo, amém? Êxodo capítulo 1. Eu quero compartilhar duas mães. Quero falar de um filho aqui. Êxodo, capítulo 2, versículo 1 em diante. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. Ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e o deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso, viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha de Faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus
para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: leve este menino, amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu tirei das águas. Amém? Nós vemos aqui um grande projeto, um grande propósito de Deus na vida desse bebê, né? Nós compartilhamos aqui que ser mãe é uma missão. Então Deus te deu uma missão, Deus te deu uma responsabilidade no cuidado, na educação, na formação do caráter, na formação religiosa. Eu e você, como pai, como mãe, nós temos essa obrigação. Então nesse dia, no Dia das Mães, que é um dia importante, ou todos os dias são o Dia das Mães, esse encargo, esse desafio de criar os filhos nesse tempo, nessa geração, algo cada dia mais difícil. Deus, Ele colocou você com essa responsabilidade. Aquele tempo, eles estavam matando os recém-nascidos, tinha uma ordem para as parteiras, assim que aquela criança nascesse, era para elas tirarem a vida dos bebês. A mãe, com muita responsabilidade, ela vem guardando a vida desse bebê, ela vem guardando a vida dessa criança, nessa missão de ser mãe, protegendo ele a todo momento. Mas chega um momento que não havia mais como, né? Olha, quando já não podia mais escondê-lo, ela pega o cesto, passa o betume, coloca lá entre os juncos lá e deixa a criança lá guardada. Alguém lá acha, começa a cuidar, começa a tratar, mas a sua mãe com certeza não entendia o projeto de Deus na vida de Moisés. Eu queria dizer algo para todas as mães. Deus ele tem um grande propósito na vida do seu filho. Amém? Deus, ele tem um grande propósito na vida dessa criança. Então, nessa missão de ser mãe, você precisa ter esse encargo, esse cuidado, esse zelo no coração do Senhor, em cuidar, em criar, em ensinar essa criança o caminho que ela deve andar, né? Nós vivemos um tempo que muitos pensam que maternidade atrapalha a vida, destrói a vida profissional. Tem mulheres com 30, 40 anos que o foco é a profissão, o foco é o estudo, vai passando o tempo, né? As prioridades são outras, né? Ou muitas vezes até tem um filho, concede um filho, mas acaba sendo não uma prioridade, porque há um sonho maior, há uma prioridade maior em sua vida. Deixa eu falar algo para você, porque tem muitas aqui que vão ser mãe também. Amém? Ser mãe é uma missão. Amém, mães? Mulheres aqui presentes. Ser mãe é uma missão. E nessa missão, nada pode ser de maior valor do que cuidar dessa criança. Seu filho não deve ficar largado, não deve ficar na casa dos avós, não deve ficar com o vizinho, não, é uma missão. De manhã ainda eu falei, na hora de fazer foi gostoso, né? Você dá risada? Na hora de fazer foi bom. Agora você precisa cuidar dessa criança. Agora você precisa ensinar essa criança. Agora você precisa fazer parte da formação do caráter dessa criança. Agora você, como mãe, e toda mãe tem um pouquinho de pai, todo pai tem um pouquinho de mãe, há uma responsabilidade de inserir esta palavra no coração dessa criança. Por quê? Porque é uma missão que Deus colocou nas tuas mãos para fazer. Você já ouviu aquele ditado que educação vem de berço? Quem já ouviu essa? Amém? Quem educa o seu filho não é a polícia,
Quem educa o seu filho não é a escola vai trazer para o seu filho uma formação intelectual, um conhecimento, mas a educação vai partir lá da sua casa. O seu convívio com o esposo, você, a sua mulher, a esposa, a mãe, hoje é o dia das mães, nessa missão ela tem uma responsabilidade de amar, de cuidar, de ensinar e participar da formação do caráter dessa criança. Amém, irmãos, irmãs? Amém? Faça parte disso, né? Entenda que isso é uma missão. Pastor, mas nós vivemos num tempo difícil. Sim, eu compreendo que muitas mulheres, elas precisam trabalhar, e deve trabalhar mesmo. Às vezes você precisa ajudar, né, a juntar recurso com o teu esposo, mas esse ajudar não pode ser uma prioridade, não pode ser maior valor do que a missão de ser mãe. Amém? Não interessa que nós estamos no século 20, não interessa que nós estamos em 2018. Criar o filho é um valor, ser mãe é uma missão. Amém? Vamos lá em Lucas, capítulo 1, 26, 38. Que você trabalhe, mas traga um equilíbrio. Saiba que o seu filho é importante. Tem muitos filhos que estão se perdendo, porque os pais não estão enxergando um problema dentro de casa. Essa correria do dia a dia, do trabalho, dos investimentos, do seu sonho. Não, porque eu tenho sonho, porque eu preciso fazer, porque eu preciso conquistar. Tem muitas famílias sendo destruídas, porque não tem acompanhado os seus filhos. E os seus filhos é responsabilidade sua. Vou falar algo para você, meu irmão. O filho é responsabilidade sua. Cuidar, educar, disciplinar é responsabilidade sua. É uma missão sua para você fazer. Para você fazer. Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, versículo 26. Maternidade não atrapalha a vida de ninguém. Amém? Maternidade não destrói carreira de ninguém. Deus diz que é uma missão. Amém? É algo poderoso. Alguém falou esses dias que a base para uma sociedade equilibrada está na família. E eu acredito nisso. O governo pode fazer várias ações para tentar resolver o problema da criminalidade, das drogas. Mas droga e crime tem tudo a ver com a família. Amém? Eu conheço muita gente que nasceu em uma comunidade, muita gente que nasceu no meio do crime, nasceu em lugares violentos, mas numa família equilibrada. São homens e mulheres de caráter e honesto, porque teve uma base familiar. Amém? Então, nessa missão que a palavra nos ensina, que deve ser preservada, a mãe, na sua missão, ela tem um papel importantíssimo junto à sociedade. Tanto é que o que mais estão querendo destruir hoje é esse laço da família. Estão querendo destruir o papel do homem, da mulher, trazendo um outro ensino. Não sei nem se eu posso dizer uma outra verdade, mas isso tem desestabilizado a família. Lucas, capítulo 1, versículo 26. No 6º mês, foi o anjo Gabriel, enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré. E uma virgem desposada com certo homem,
da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parente, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Amém? Se tem alguma mãe aqui que tem lutado para engravidar, eu quero tomar posse dessa palavra, liberar essa palavra sobre a sua vida, porque para Deus não há nada impossível. Amém? Se tem alguma mulher nessa circunstância hoje, eu quero dizer para você que Deus tem poder, amém, para agir na sua vida. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. É tão poderoso essa questão que nós estamos falando de família, essa missão de ser mãe, é tão verdade, né? Porque a palavra ela é recheada de princípios. Por mais que nós queremos viver fora desses princípios, por mais que nós queremos viver fora dessa verdade, no cotidiano, na sua vida, você vai ver a falta, vai sentir a falta dessas verdades. Um dia desses, uma apresentadora muito rica, eu falei de manhã, muito rica, numa entrevista, a pessoa que estava entrevistando ela fez uma pergunta para ela: o que ela gostaria de ter que ela não ainda tinha alcançado. E aí ela falou: eu já tenho tudo, eu sou uma mulher milionária, tudo que eu quero, tudo que eu quis, eu sempre consegui. E aí ela falou: mas tem uma coisa ainda que eu busco, é a constituição de uma família. Né? Então, por mais que você queira, na sua vida, na construção dos teus sonhos, dos teus objetivos, existem princípios na palavra que não tem como nós corrermos deles. Um deles é o fato que Deus, Ele construiu, Ele fez, Ele elaborou, Ele criou a família, Ele criou o homem e a mulher com um objetivo. Deus, Ele criou o homem, a mulher para estar ao seu lado, para ser a sua ajudadora, e nesse projeto fantástico, poderoso, está, na verdade, até a base da igreja. A família é algo poderoso que o Senhor criou, que o Senhor fez. E dentro dessa criação, você, mãe, tem uma missão. Amém? As mães que estão aqui presentes, põe a mão no seu coração.
Fala assim comigo: Deus me deu uma missão de ser mãe. Então, muito mais do que gerar essa criança, muito mais do que essa experiência fantástica de ser mãe, há um processo de cuidar, há um processo de investir, há um processo de entender que você está gerando um propósito de Deus. Sonhe mesmo que seu filho seja um médico, que o seu filho seja um doutor, mas que ele faça, que ele cumpra o propósito de Deus, e você faz parte disso. Amém? Lá em Provérbios, capítulo 1, versículo 8. Abra lá em Provérbios 1, 8. Provérbios 1, 8 diz assim: ouça, meu filho, a instrução do seu pai, e não despreze o ensino da sua mãe. Aos filhos aqui presentes, amém? Ouça a instrução do seu pai e não despreze o ensino da sua mãe. Então a mãe, dentro dessa missão de ensinar, de falar, porque muitos filhos sofrem, né? Às vezes o pai e a mãe estão ensinando, o pai e a mãe está falando, o pai e a mãe está instruindo, o pai e a mãe está dando uma direção ao filho, mas ele não quer ouvir. A Bíblia diz que Deus, ele prolonga a vida dos filhos quando obedecem aos pais, mas também ao contrário, né? Os filhos que desonram, que não obedecem, os pais têm a vida, né, encurtada. Então eu devo ouvir, eu devo escutar a minha mãe, e por outro lado a mãe precisa ensinar o filho. Vamos lá em Salmo 127, 3, para nós falarmos um pouquinho sobre Maria. Salmo 127, a palavra do Senhor diz assim, versículo 3: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Porque ser mãe, então, ela é uma missão. Porque ser mãe, então, é ter uma incumbência. Porque ser mãe, então, é entender que eu tenho uma responsabilidade, o poder de realizar algo. Eu não devo me anular, né? O pai e a mãe não devem se anular, de fato, deve ensinar, né? Essa criança deve ensinar esse filho. Por quê? Primeiro, eles são herança do Senhor, são uma recompensa. A Bíblia diz que eles são como flechas nas mãos do guerreiro. Amém? Então você tem essa responsabilidade, essa missão de ser mãe. Nós lemos o texto aqui no livro de Lucas 1, 26. Maria tendo essa experiência de entender o propósito, o chamado de Deus, ela compreendendo a missão que ela tinha em gerar Jesus, e nessa missão ela teve que negar-se a si mesma, né? Os irmãos sabem que a lei dizia que uma mulher, quando caísse em adultério, ela deveria ser apedrejada. Coloque-se no lugar de Maria, né? Até José, ele entrou em crise num momento. Como que você está grávida do Espírito Santo? Imaginando, né? Espera aí, Maria, vamos conversar. Que negócio é esse? Como assim? Nunca vi uma conversa dessa? Você grávida do Espírito Santo? José começa, e por outro lado, Maria numa situação difícil, porque para muitos ali não tinha como explicar, isso nunca tinha acontecido. Ela, nessa missão de ser mãe, ela teve que se anular, nessa missão de ser mãe, ela teve que negar a si mesmo.
Né? Então, quando o Senhor fala que há uma missão, que ser mãe, cuidar é uma missão, é um desafio, é uma responsabilidade. Em muitos momentos a mãe ela vai ter que negar a si mesma, as suas vontades, os seus sonhos, porque esse filho que Deus te deu é uma herança, é um presente. Amém, irmãos? Deve ter um valor para você. Essa criança que vai ser gerada, essa criança que já foi gerada, esse filho que já nasceu, é um presente de Deus na sua vida. E Deus tem um grande propósito na vida dele. Amém? Então Maria, ela teve que negar a si mesmo. Essa criança começa a crescer, essa criança começa a desenvolver. A hora que você vai ler toda a história, você vê José pegando Maria, saindo de uma cidade, indo para outra, tentando esconder, até que aquele processo, essa criança nascesse, porque havia também uma perseguição das crianças que estavam nascendo naquele tempo, naquela era, e tudo isso Maria passando. José então começa a ajudá-la, José também começa a cooperar com o propósito de Deus, né? Os pais que estão aqui, nessa missão de ser mãe, né? Você também tem uma responsabilidade, amém? Quem é pai aqui? Levanta a mão aqui, todos os pais, amém? Você também tem uma missão, você também tem uma responsabilidade na criação desse filho como cabeça, como homem de Deus. Então Maria, ela passa por um grande processo para até que essa criança ela seja gerada, até que esse menino seja gerado. Por quê? Havia um propósito. Amém? Então você está gerando um propósito. As mães que estão grávidas aqui, você está grávida de um propósito. Por isso que é uma missão. Amém? Deus tem uma grande obra na vida do seu filho. E você faz parte desse processo. Amém? Esse menino cresce. Jesus agora se torna um adolescente. Nós estamos falando da missão de ser mãe. A palavra diz que teve um momento que Jesus ele está compartilhando. Chega Maria, chega a família de Maria. Olha, Jesus, a sua mãe está aí. Aí Jesus olha e fala assim: olha, a minha família é o Paulinho, a minha família é a Dáurea, a minha família é o Gilson, a minha família é o Genivaldo. Vai lá falar para minha mãe que esses são a minha família. Nesse processo de ser mãe de Jesus, Maria foi algo desafiador, porque ela passa por um momento, ela começa a entender, ela começa a compreender. Nós estamos falando de algo espiritual aqui, o que Jesus ia passar, e ela começa a ser aquela seguidora de Jesus. Ela é mãe de Jesus, mas agora ela começa também a ser a seguidora de Jesus, aquela que segue Jesus. Até no dia da crucificação ela está lá. Ela começa a acompanhar os passos de Jesus. Ela começa a ter revelação. Maria, nessa missão de ser mãe, ela começa a compreender que há um propósito poderoso e sobrenatural na vida de Jesus. Eu quero dizer algo para todos os pais. Deus ele tem um projeto na vida do seu filho. Seja guiado pelo Espírito Santo na criação dos seus filhos. Amém? Deixe o Espírito Santo conduzir a sua vida, pai. Deixe o Espírito Santo conduzir a sua vida, mãe, no ensino, na educação da sua família, do seu lar, dos seus filhos. Maria, então, ela começa agora a ser aquela que segue Jesus. Ela cria, ela amamenta esse bebê, ela cuida desse bebê, esse menino cresce como homem. E agora Jesus dá uma palavra muito dura para ela, né? Olha, a minha família são os que me seguem, a minha família são os que me servem. Nossa, Maria então agora ela começa a ser a seguidora de Jesus, né? Maria segue uma direção, ela começa a entender algo que ela não queria admitir, mas ela entende o fato que seu filho
nasceu para morrer e vai morrer antes dela. Perto da crucificação, Maria já está com mais ou menos 50 anos de idade. Tá chegando já está na melhor idade, né? Segundo historiadores, ela teve Jesus com 16 anos. Jesus morre mais ou menos, alguns dizem com 33 anos. Ela já está perto dos 50 anos de idade, já velhinha. Mas agora ela é uma seguidora. Ela é alguém que acompanha Jesus. Ela é alguém que vê Jesus. Ela vê a obra sendo concretizada. Ela vê o projeto de Deus sendo feito, sendo realizado. Ela não quer admitir, mas é uma verdade. Jesus vai morrer. Que missão de mãe é essa? Né? O que resta para Maria? Seguir Jesus, né? Até que cumprisse ali o propósito de Deus, que Jesus fosse crucificado. Ela sem ter o poder de mudar aquilo, né? A gente ouve falar, mas coração de mãe, de fato, né? O filho pode se envolver com droga, o filho pode se envolver no crime, mas a mãe é sempre aquela que ama, né? Que cuida, que está sempre perto, sempre quer dar segurança ao filho. Por quê? Porque ela tem essa missão, algo que Deus colocou em seu coração. E nesse propósito de Deus, em Jesus ser crucificado, Maria vê as circunstâncias levando para que isso fosse acontecer de fato, mas ela não pode mais fazer nada, né? Eu penso comigo, não foi fácil ser mãe de Jesus. Ah, pastor, mas Jesus ressuscitou no terceiro dia. Mas deixa eu falar algo para você. Depois que Jesus ressuscitou, nunca mais ele voltou para sua casa. Depois que Jesus ressuscitou, sua mãe não pôde mais, depois de um tempo, estar com ele, né? Coloque-se no lugar de Maria, você mãe, né? O processo de negar a si mesmo, o processo que Maria passou, o processo de cuidar dessa criança, vendo esse propósito de Deus pela humanidade acontecendo através da vida dele. Amém? Todas as mães repitam assim comigo: Deus me deu uma missão em ser mãe. Amém? Abra lá em Lucas 1:38. Nesse dia especial do Dia das Mães, eu quero firmar essa verdade no coração das mães, e dizer que essa missão você está cumprindo o propósito de Deus. Nessa missão de ser mãe, Deus ele tem um projeto na vida do seu filho. E você faz parte desse projeto. Nós vemos isso acontecendo com Moisés, grandes homens de Deus, Maria cuidando de Jesus. Lucas 1:38 diz assim: então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Amém? Que se cumpra em mim a tua palavra. Então, assim como Maria, todas as mães aqui presentes, você deve cumprir esse comissionamento. Todas as mães aqui presentes, inclui você, pai, você deve cumprir essa missão que Deus deu para você, de entender, de ter clareza que vai se manifestar, precisa se manifestar o propósito de Deus. Há um propósito, o seu filho não está livre disso. Aquela nação que Deus tirou do Egito, Egito fala de mundo, Egito fala do tempo que você vivia no mundo, o tempo que vivíamos no mundo. Sair do Egito, sair do mundo, fala de entrar no propósito de Deus.
Você faz parte do propósito de Deus, o seu filho faz parte do propósito de Deus, a sua família é escolhida para o Senhor. Deus tem uma grande obra na sua casa, Deus tem uma grande obra no seu lar, Deus tem uma grande obra na sua família. Aleluia! Talvez você entrou aqui, pastor, mas meu filho está no vício, está nas drogas, está no crime. Eu declaro, eu libero uma palavra sobre o seu lar. Deus tem um propósito na vida do seu filho. Deus o ama. Aleluia. Deus o ama. Mãe, creia nisso, porque Deus te deu uma grande missão. Foi assim com Moisés. Maria, nessa missão de cuidar de Jesus, ela vê esse menino crescer, ela vê esse menino desenvolver, ela começa a entender que ele vai morrer, que ele precisa passar por isso. Mas ela cumpriu a sua missão de ser mãe. Tem muitas jovens aqui, um dia você vai ser mãe. Saiba que há uma missão, amém? Que Deus te deu. Então assim, como Maria, nós devemos cumprir esse comissionamento e manifestar a vontade de Deus. Eu e você, nós somos mordomos de Deus no cuidado dos nossos filhos. Amém?